Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu resolvi trazer um quadro que faz um tempinho que eu não faço, que é um especial do Oscar, e dessa vez eu resolvi falar sobre os filmes mais premiados dentro do Oscar. E nesse vídeo eu resolvi falar sobre os 5 filmes que mais foram premiados no Oscar, e se vocês quiserem eu também posso trazer a versão mais alongada, falando sobre os 10 filmes, né, no caso, os outros 5 que eu não vou falar no vídeo de hoje, que mais receberam prêmios, mais receberam estatuetas do Oscar. E também queria começar falando que o Oscar nem sempre, na maioria das vezes, ele não é muito justo, né? E isso a gente vê pelo fato de que grande parte dos filmes que recebeu o maior número de indicações não é os mesmos filmes que estão aqui fazendo parte dessa lista. Lógico, eles têm muitas indicações ao Oscar, mas tem filmes que têm mais e que não receberam tantas quanto esses, como, por exemplo, A Malvada, que recebeu 14 indicações ao Oscar e levou pra casa apenas 6, e eu simplesmente amo esse filme de paixão, e o filme La La Land, que também recebeu 14 indicações e levou apenas 6 pra casa, e esse é um tópico sensível pra mim, entendeu? Todo momento que der pra eu falar que eu fico indignada com isso, eu vou estar falando, porque esse é um dos meus filmes favoritos e pra mim é uma das maiores injustiças ali dentro da história do Oscar. Inclusive, dentro dessa lista a gente não tem nenhum filme que recebeu 13 indicações ao Oscar, mas a lista de filmes que recebeu esse tanto de indicações é enorme. A gente tem filmes como Chicago, E o Vento Levou, A Um Passo da Eternidade, Shakespeare Apaixonado, A Forma d'Água, até mesmo Oppenheimer e vários outros. Mas começando o vídeo e começando com o 5º lugar dessa lista, ficou com o filme Paciente Inglês, que recebeu um total de 12 indicações ao Oscar e levou para casa 9 estatuetas. E ele é um filme, eu diria que dentre os 5 colocados aqui, ele é o mais surpreendente, porque se dependesse de mim, eu talvez não teria colocado ele nem entre os 10 mais premiados. Ele é um filme legal, ele é um filme que conta uma história de drama e romance durante a Segunda Guerra Mundial, e eu acho interessante porque ele sai um pouco ali do cenário esperado, assim, e conta uma história em um lugar diferente, realmente um grande romance, um romance que envolve traição, que envolve tudo de melhor. Mas eu acho ele um filme um pouco parado demais, um pouco cansativo demais, porque além de tudo ele tem 2 linhas narrativas, ele se passa no passado e no presente, e ele acaba ficando meio cansativo porque tem muitos grandes momentos nessas 2 linhas narrativas e chega um ponto que você não tá tão interessado em uma, depois você não tá tão interessado em outra. Enfim, achei um filme um pouco cansativo, eu provavelmente não daria tudo isso de estatuetas pra ele, mas ainda assim é um filme muito bom, tem uma atuação ótima do Ralph Fiennes, que acho que aqui é o grande destaque dentro do filme, e realmente é um grande romance, então se você gosta desses romances extremamente cheios de drama e cheio dessa coisa de desejo, e não, a gente não pode ficar junto, mas a gente precisa, mas a gente quer, e traição, essa é uma boa recomendação. Já em 4º lugar tá um dos meus filmes favoritos da vida toda. Inclusive, semana passada eu estava pensando em mudar os meus 4 favoritos do Letterboxd só pra poder incluir esse filme, que é West Side Story. Ele foi indicado a 11 categorias dentro do Oscar e ele levou pra casa 10 estatuetas, e eu sou completamente apaixonada por esse filme. Eu gosto muito de musicais e eu tava muito ansiosa pra assistir West Side Story quando eu assisti. Expectativas extremamente altas, já conheci algumas das músicas e eu consegui me apaixonar ainda mais pelo filme. Ele é basicamente uma releitura de Romeu e Julieta que se passa durante os anos 60 em Nova York. É um filme sensacional, assim, tudo nele é muito legal, as músicas são sensacionais, as coreografias, todo o drama, o romance envolvido, e é Romeu e Julieta, né, então tudo é muito intenso e shakespeariano, mas ainda assim ele é atual, porque ele se passa nos anos 60, e é um filme que na época ele pegou muitos dos dançarinos que eram da Broadway, que já faziam a peça West Side Story pra atuar no filme, então tem um profissionalismo absurdo, ele tem ali algumas coisas que ele importa da Broadway, como a coisa das luzes, as cores, é um filme extremamente colorido, é um filme apaixonante, verdadeiramente falando, e é um filme que me conquistou por completo, assim. E um dos destaques aqui das vitórias desse filme é na categoria de melhor atriz coadjuvante, que foi para a atriz Rita Moreno, que inclusive foi a primeira atriz latina a receber um Oscar, e ela inclusive é uma das EGOTs, né, que é uma das pessoas que conseguiu conquistar um Emmy, um Grammy, um Tony e um Oscar. E, enfim, ela tá sensacional nesse filme, e ela inclusive também faz parte do remake que foi feito pelo Spielberg em 2022, 21.
Então, também fica a recomendação do remake, mas esse filme é sensacional, assim, eu acho que mereceu todas as estatuetas, devia ter levado tudo, devia ter sido indicado a todos os prêmios daquela noite. Sou muito clubista, gente, desculpa. Já em terceiro lugar ficou o filme Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, que foi indicado a 11 categorias e levou para casa as 11 categorias que ele foi indicado. E uma curiosidade muito importante é que todos os filmes da saga Senhor dos Anéis foram indicados ao Oscar. E o filme O Retorno do Rei não é o filme com mais indicações, na verdade, é o primeiro filme da saga, A Sociedade do Anel, que conseguiu o feito de 13 indicações ao Oscar e levou para casa somente 4 prêmios. Particularmente, o meu favorito é A Sociedade do Anel, então fico um pouco chateada. Eu sinto que esse prêmio para O Retorno do Rei, porque pelo que eu escuto assim das outras pessoas, esse não é o favoritaço de muita gente, mas eu sinto que esse prêmio... esses prêmios, né, esses 11 prêmios do Oscar para O Retorno do Rei foi também por conta dos feitos de Senhor dos Anéis, né? Ele foi um dos primeiros filmes de fantasia a receber o Oscar de melhor filme, foi realmente um grande feito e é um filme extremamente gigantesco que, além de tudo, não só conseguiu agradar quem não sabia nada dos livros, mas conseguiu o feito muito difícil de agradar quem era leitor dos livros, né? E os livros de Senhor dos Anéis são livros extremamente detalhados, assim. Então é realmente um feito muito, muito impressionante ele conseguir juntar tudo isso. Gosto de Senhor dos Anéis, não é uma das minhas sagas favoritas na face da Terra, mas ainda assim é extremamente impressionante, assim, o feito deles em questão de crítica, bilheteria e aqui dentro do Oscar também. Inclusive, os 3 filmes juntos de Senhor dos Anéis receberam um total de 30 indicações ao Oscar e eles levaram para casa 17 prêmios, sendo essa o maior número de prêmios recebidos por uma trilogia cinematográfica. E apesar de não morrer de amores por Senhor dos Anéis, eu acho extremamente justa a vitória, porque realmente é um filme que foi muito impactante e que serviu para muitas coisas no futuro, serviu como base e conseguiu realmente trazer à vida um mundo extremamente fantástico, muito bem construído, né? Então, acho super justo estar aqui dentro dessa lista e ter levado todos esses prêmios aí. Realmente foram prêmios, grande parte deles técnicos, né? Além, é claro, de melhor filme. Mas ainda assim é extremamente impressionante. E principalmente o fato deles conseguirem trazer um mundo e fazer ele de uma forma tão palpável mesmo. Já em segundo lugar ficou o filme Ben-Hur com 12 indicações ao Oscar e ele levou para casa 11 prêmios. Eu gostei muito de Ben-Hur quando assisti. Ele é a versão base, digamos assim, de Gladiador, porque eles têm uma história muito similar, mas eu acho que a de Ben-Hur ela é ainda mais grandiosa e ela consegue tocar em diversos outros assuntos, incluindo a própria religião, que é muito interessante como acontece dentro do filme. Ele é um filme que a todo momento a gente tá torcendo pelo protagonista e que a gente quer saber o que vai acontecer. É um grande épico, com grandes cenários, com grandes momentos, com grandes batalhas e realmente vale muito a pena. Gosto bastante do protagonista aqui do filme. Enfim, é um filme que eu curti bastante quando eu assisti, eu acho que todo mundo tinha que dar uma chance. A versão antiga de Ben-Hur, não assisti a nova, mas a versão antiga me captou bastante, assim, e acho que é um filme que vale muito a pena. E bom, em primeiríssimo lugar, muitos de vocês já devem saber, mas com 14 indicações ao Oscar, né, um dos recordes de indicação, e sendo vencedor de 11 delas, está o filme Titanic, que é um filme que até hoje é conhecido por esse grande feito de ser o maior recordista ali do Oscar. É um filme que também, assim como Ben-Hur, é um filme extremamente grandioso, principalmente quando a gente olha nos fatores técnicos dele, toda a parte da embarcação, toda a parte da construção ali de navio, do oceano, das proporções ali do navio, da gente sentir aquela grandiosidade que o Titanic tem, e além de tudo por contar um romance extremamente épico ali, protagonizado pela Kate Winslet e pelo Leonardo DiCaprio, que, enfim, não venceram nenhum dos dois as categorias do Oscar, mas enfim, mas que ainda assim trazem performances excelentes, porque é muito fácil da gente torcer pelos dois personagens, né, acreditar naquele amor entre os dois, mas também, de certa forma, se identificar com eles, assim, eles são pessoas comuns, apesar da Rose ser extremamente rica, mas eles ainda assim são pessoas comuns em questão de personalidade, assim, e eu acho que isso que torna Titanic muito mais legal, né? Além de contar uma história que nos deixa intrigado e nos deixa querendo saber cada vez mais. Eu vou ser bem sincera que quando eu assisti o filme,
eu já sabia muitas das coisas que aconteciam, né? Muitos dos grandes momentos que aconteciam dentro do filme. Eu queria muito ter assistido esse filme quando eu era criança, ter tido a experiência que muitas amigas minhas tiveram de ter assistido o filme em 2 fitas VHS e com pausa pra fazer xixi e não sei o que, e ter crescido com o Titanic, mas infelizmente eu só fui assistir esse filme em 2020, então eu acho que o impacto dele não foi tão grande quanto em mim quanto foi nas outras pessoas. Eu entendo a grandiosidade dele, eu entendo porque todo mundo ama esse filme, sofre com ele, quando tem relançamento no cinema todo mundo vai, mas pra mim é um filme. É um filme muito bom. É um filme muito bom, mas é um filme, sabe? E... enfim, analisando os outros indicados do Oscar daquele ano, eu talvez teria dado alguns dos Oscars de Titanic pra Gênio Indomável, que foi o meu favorito ali daquele ano. Em questão de emoção mesmo, deixando de lado toda a parte técnica, em questão de emoção, de gosto, de preferência, Gênio Indomável. Mas eu entendo a vitória dele, eu acho que também foi justa, foi merecida, não tem nem muito o que discordar, porque realmente foi isso. Por muito tempo, eu fui fazendo as pazes dentro de mim, eu senti que eu tinha uma certa rixa com o James Cameron. Mas de um tempo pra cá eu tô ficando mais de boa com ele, tô conseguindo aceitar mais, então por isso esse vídeo vai terminar de uma maneira positiva, como falando muito bem de Titanic e falando que é um filme que vale a pena. Quem gosta de cinema tem que assistir, é um dos filmes obrigatórios, acho que todo mundo tem que passar pela experiência de assistir Titanic, de ver ali o navio afundando, de ver tudo que vai se desdobrando ali dentro da história. Eu destaco em principal 2 momentos dentro do filme, né, o romance desenrolado ali pelos 2 personagens, que eu acho que é um dos pontos altos do filme que faz ele ser tão popular assim, mas também o momento em que o navio de fato começa a afundar, que é extremamente desesperador e que faz você repensar 2 vezes antes de entrar em qualquer navio, qualquer cruzeiro, qualquer coisa do gênero. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, falando sobre os filmes mais premiados pelo Oscar, e se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou da lista de filmes, se você gosta desses filmes, e também deixar aqui embaixo a sua sugestão pro próximo especial do Oscar, né? Alguma próxima curiosidade, alguma próxima lista que vocês queiram ver. Então foi isso e até o próximo vídeo.